Graça e paz, irmão. Uma alegria no Senhor, né? Poder estar aqui com os irmãos. Sabemos que não somos dignos de nada, né? Mas a graça do nosso Senhor tem alcançado a nossa vida. E alcançado com uma grande salvação, né? Não fomos alcançados com pouca coisa, nós fomos alcançados com tudo, né? Com a plenitude do Filho de Deus. Então podemos viver cada dia da nossa vida satisfeitos, né, no Senhor, a despeito das dificuldades, dos desafios desta vida, né? Como o Fabrício acabou de dizer, a nossa esperança enche o nosso coração com todos os motivos, né, para ser encontrado na nossa boca, né, louvor e adoração ao nosso Deus. E o Senhor mesmo disse que seria assim, né? Disse, no mundo tereis aflições. E o apóstolo Paulo também fala que as aflições do tempo presente, né, quando comparada à glória que há de se revelar em nós, não são nada, né? Por isso, bendizemos ao nosso Deus, né? E por graça e pelo Espírito haveremos de fazer isso até o último dia da nossa vida, porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminá-la, né? E graças a Deus por isto, né? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 12. É um texto bastante conhecido, né? Queria meditar, né, e compartilhar com os irmãos alguns versículos, né, a partir do verso 20, do capítulo 12, na esperança, né, na confiança de que o Senhor nos ajude na sua palavra, né, nessa manhã. Mas antes vamos orar, irmão. Nosso Pai, colocamos nossas vidas diante do Senhor, em nome do seu Filho amado. Imploramos por ajuda, por socorro teu neste momento, para que o nosso meditar, Senhor, seja conduzido por teu Espírito. De tal maneira que a tua palavra visite o nosso coração, Senhor. E possamos ver a glória do Senhor Jesus. Possamos ser tocados pelo poder da tua verdade, Senhor. E que o teu nome, Senhor, seja exaltado. Apenas o teu nome, Senhor, seja exaltado. Ó Pai, precisamos da tua ajuda, pois no nosso coração há tantas dificuldades, Senhor. Se o Senhor não nos assistir, não sabemos, Senhor, falar, não sabemos ouvir. Ó Deus, invertemos as coisas e isso certamente fará mal, Senhor, para a nossa vida. Por isso tenha misericórdia de nós, Senhor, nesta manhã. Amém. E que a tua palavra, Senhor, seja remédio para o nosso coração. Amém. Que a tua palavra, Senhor, seja exaltada e o Senhor glorificado em nosso meio. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E nos ajude, porque
somos necessitados. Clamamos por teu perdão, Senhor, por tua purificação e pela capacitação que o Senhor concede aos teus filhos. No nome de Jesus. Amém. João 12, a partir do verso 20. Diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário o Filho do Homem, que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E enquanto tendes a luz, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, retirando-se, ocultou-se dele. Amém. Até aí, irmão. Esse texto que nós lemos começa, né, a partir do verso 20, falando, o verso 20 e o 21, né, falando do interesse que os gregos, né, manifestaram nessa ocasião em relação ao Senhor Jesus. Né? Eles queriam ver a Jesus. Né? E não ficaram só no desejo, né? Eles procuraram Filipe e Filipe pediu ajuda para André, né? E esse desejo foi levado, né, até o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ficou sabendo que esses homens, né, esses gregos, queriam vê-lo, né?
Mas não sei se os irmãos observaram, né, o versículo 36, o último versículo que nós lemos, né, o finalzinho do versículo fala que Jesus se escondeu dele. Então eles não foram atendidos, né, e Jesus fugiu deles, né, se ocultou. Então é interessante, né? Maravilhoso e significativo, né? O que está entre esses dois versículos, né? Porque o que está aqui, né, mostra por que o Filho de Deus fez isso, né? Porque muitas vezes, né, homens e mulheres, os mais diferentes, né, procuraram o Senhor e o Senhor não se escondeu deles, né? Aliás, para alguns, ele próprio tomou a iniciativa de se revelar, dizer quem ele era, né? Mas para esses gregos aqui, o Senhor se escondeu, né? Então ele tinha, com certeza, uma razão, né, para fazer isso. Quem conhece a história, né, dos gregos, a cultura dos gregos, né, sabe que os gregos eles perseguiam a perfeição, né? Eles tinham na cultura deles aquele ideal de homem perfeito, né? E não é difícil ver isto. Se a gente tomar como referência as artes gregas, né, e especialmente o que os artistas esculpiram, né, nós podemos ver isso, né? Até hoje nós temos por aí, né, mundo afora, né, esculturas que os gregos fizeram, esculturas do corpo humano, né, que são perfeitas, né? Eles conseguiam colocar naquelas pedras, né, um ideal de ser humano, né? A sua beleza, a sua performance física, né? E depois vinham os filósofos com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento e por aí afora, né? Então eles tinham, digamos assim, um desejo, né, de excelência utópico, né? Nunca alcançaram, né? Mas sempre perseguiram essa perfeição. Então qualquer grego, digamos assim, minimamente instruído, era alguém que estava sempre procurando, né, algum tipo de avanço, algum tipo de novidade, né? Às vezes quando a gente lê aquele evento, né, que envolveu o apóstolo Paulo, quando ele esteve lá em Atenas, né, que os gregos ficaram interessados e que na verdade eles não faziam outras coisas senão tomar conhecimento das últimas novidades, a gente logo pensa que os gregos gostavam de fofoca, né? O que aconteceu com a Maria, com o José, com o Antônio, mas não é bem isso, né? Eles estavam sempre procurando, né, esse homem perfeito, né? Eles tinham isso como algo que estava sempre presente na vida deles, né? Então qualquer novidade, né, qualquer, né, pressentimento de que haviam evoluído, né, eles estavam interessados, né? E aqui estão alguns gregos, né, em Israel, né,
E certamente eles já tinham ouvido falar de Jesus, né? E na verdade eles estavam diante de um homem extraordinário, né? Como esse nós nunca vimos, né? Nós já tivemos, conhecemos, né? Muitos homens acima da média, né? E quando eles não tinham esses homens acima da média, eles criavam, né? A mitologia grega está cheia dos heróis, né? Mas aqui eles estão diante de alguém extraordinário, né? Alguém que tinha uma sabedoria, né? Acima daquela que eles conheciam, né? Alguém que curava os enfermos com a palavra, né? Com o toque das suas mãos, né? Alguém que expulsava os demônios, né? Alguém que ressuscitava os mortos. Isso nunca vimos na Grécia, nunca tivemos notícia. Alguém que ordenava, dava ordens, né, para o mar e ele parava. Quer dizer, nós precisamos conhecer este homem, né? Esse certamente, né, está acima de tudo e de todos que nós conhecemos até hoje. E pediram ajuda então para Felipe, para André, queriam ter uma entrevista, né, com o Senhor Jesus. E não é difícil, irmãos, a gente deduzir, né? Vamos colocar aqui como uma suposição bem provável, né? Que o interesse dos gregos também animou o coração, né, de Felipe e de André. Quer dizer, o nosso mestre, né, está ficando internacional, né? Ele não só está despertando interesse aqui, né, em Israel, no meio do seu povo, né? Quer dizer, os gregos, ou seja, a nata do mundo, né? Os homens da sabedoria. Os romanos eram os homens das armas, né? Da força e do poder, mas os homens da sabedoria ainda eram os gregos. Eles querem conhecer o nosso mestre, né? E provavelmente, né, se isso ocorreu, eles deslumbraram alguma coisa para eles também, né? Bom, se o nosso mestre se tornar um homem internacional, né, nós que estamos do seu lado, né, nós que somos os seus apóstolos, né, vamos pegar uma carona, né? Ele não vai deixar a gente aqui em Israel e viajar o mundo sozinho. Nós vamos precisar de... Aliás, ele vai precisar de ajuda, né? De assessoramento, de secretariado, de relações públicas. Ele vai precisar e nós somos os indicados. Até porque... eles já haviam pleiteado, né, sentar do lado direito e do lado esquerdo, né, do Filho de Deus. Então não era muita coisa, né, se eles estivessem pensando assim, né? Mas quando a informação chegou para o Filho de Deus, a primeira fala, né, do Senhor foi... É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aí bateu, né? Encaixou. Quer dizer, agora vai, né? Agora vai. Os gregos querem conhecer o Senhor, está ficando conhecido, famoso, e o próprio Senhor falou que agora é a hora dele ser glorificado, né?
Então, certamente é a nossa hora também, né, de sermos glorificados, né? De sairmos, né, da nossa condição e nos tornarmos grandes, né, reconhecidos, homens diferenciados, né, importantes, porque, afinal de contas, somos discípulos, né, do Senhor. Mas eles foram terrivelmente decepcionados, né? E graças a Deus por causa disto, né? Graças a Deus. E por outro lado, irmão, se eu e você estivesse lá, nós faríamos exatamente a mesma coisa, porque o nosso coração, né, não é a princípio diferente do coração dos gregos e nem um pouco diferente do coração de Felipe e de André, né? Nós somos a mesma coisa. Por que será que o Senhor fez isto? Por que ele se escondeu, né, dos gregos? Porque o Senhor viu na atitude daqueles homens, né, e fez com que ele não atendesse o desejo deles. Porque o Senhor viu, irmãos, é aquilo que nós naturalmente não somos capazes de ver, né? Ou seja, o quanto somos diferentes do Senhor. O quanto os nossos caminhos, né, são diferentes, né, dos caminhos do Senhor, né? O texto que o nosso irmão Fabrício leu, né, em João 3, foi escrito pelo apóstolo João, já velho, né, depois de andar muito com o Senhor, né? E o que ele diz, né? Irmãos, ainda não sabemos, né, não conhecemos como vamos ser. Não. Por que João fala isso? Ele fala assim, nós não sabemos porque nós vamos ser como ele é. E como ele é, até agora, nenhum de nós, né, ainda é. Temos uma porção do Senhor e nosso espírito, né, que Paulo chama de primícias, né, do Espírito de Deus, uma fagulha, né, do Senhor e nosso espírito, que nos concedeu e nos concede vida eterna, né? Mas a esperança do salvo, ou daquele que está em Cristo, né, é a glória de Deus. Cristo em vós, esperança da glória. Então nós hoje não temos condições de saber exatamente como o Senhor é. Vemos por espelho. Mas uma coisa nós temos certeza, hoje, nós somos essencialmente muito diferentes do nosso Senhor, né? E aqui estavam alguns homens completamente diferentes do Senhor, né, pleiteando, né, ou querendo conhecer o Senhor com base, né, naquilo que eles eram, com base em seus próprios corações, né, com base na sua percepção, né, natural, né, com base nos seus recursos. E o Senhor fugiu deles. Quando Paulo, irmão, escreve aos Coríntios, no capítulo 1, verso 22, né, o Senhor, através de Paulo, né, ele
ele vai falar que o Filho de Deus, né, é conhecido, porque assim ele é pregado, né, como o Cristo crucificado. O Filho de Deus, que nos salvou e que é a expressão exata do Senhor, ou o resplendor da glória de Deus, né, é o Cristo crucificado. E é aqui, né, que nós precisamos conhecê-lo. É aqui que ele se revela. E só que. Né? Então, nenhum outro interesse em conhecer o Filho de Deus, né? Nenhum outro caminho em conhecer o Filho de Deus, qualquer outro esforço em conhecer o Filho de Deus fora da sua cruz, né, foi correspondido, né, pelo Senhor. Nunca foi e nunca será. Porque é na cruz que o Senhor se mostra. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 16. Eu queria que o irmão lesse esse versículo para nós, qualquer irmão. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Isso. De modo bem diferente. E esse modo bem diferente é o único modo, né, que o Espírito de Deus nos ajuda no conhecimento do Senhor. Esse conhecimento não tem absolutamente nada a ver com o conhecimento natural. O conhecimento que qualquer homem não regenerado pode adquirir, pode possuir. Esse é um conhecimento exclusivo dos salvos. E ele é concedido pelo Espírito Santo de Deus, mediante a palavra do Senhor, ou o Evangelho de Cristo, né? Quando revelado, quando introduzido, né, nas entranhas do homem, por obra do próprio Deus. E não era isto que os gregos estavam buscando. Não era nesse caminho que eles estavam andando. Eles queriam conhecer o Senhor Jesus, assim como tantos outros quiseram, né? Até Herodes ficou contente o dia que conheceu Jesus, segundo os homens, não ficou? Né? Lucas 23:8 fala isso, né? Que quando Pilatos, né, mandou o Senhor Jesus para Herodes, depois que ele descobriu que o Senhor Jesus era da Galileia, Herodes, quando viu o Senhor Jesus, a Escritura fala que ele ficou alegre, né? Porque tinha ouvido falar muitas coisas a respeito de Jesus. E mais, ele ficou com aquela expectativa de que o Senhor fizesse algum milagre ali, né? Fizesse alguma coisa extraordinária. Ele falou, hoje é meu dia, né? Hoje eu vou conhecer alguém que nem lá em Roma eu conheço, né? César, que é César, né? Perto desses que estão falando aí, né? Mas o que fez Herodes depois que viu, né, a face do Senhor, que zombou dele, né?
e vestiu ele com uma roupa que foi, na verdade, uma zombaria, né? Não trouxe para Herodes nenhum benefício, né, o fato dele conhecer o Senhor Jesus, né, exteriormente. No versículo 19 do capítulo 12 que nós lemos, né, diz que eis aí vai o mundo após ele, né? Essas são palavras dos fariseus, né? Então significa que aonde Jesus ia uma grande multidão, gente de todos os lados, né? Essa expressão não só indica a quantidade de pessoas, mas a variedade, né? As nacionalidades dessas pessoas. Todos que vinham para Jerusalém e vinham por muitos motivos, né? Especialmente o religioso, né? Não iam perder a oportunidade de conhecer esse novo profeta, né? Tão famoso, né? Mas não foram salvos, a não ser em algum outro encontro que tiveram com o Filho de Deus, né? Mas aqui não. As Escrituras, né? Se você olhar com cuidado nos Evangelhos, você vai ver que sempre foi assim, né? Muitos conheceram o Senhor, muitos viram o Senhor, né? Muitos conversaram com o Filho de Deus, né? Mas permaneceram na mesma posição, com a mesma realidade no coração. Os próprios nazarenos, né? Todos eles conheciam o Senhor Jesus, e muito bem, não é assim? Os vizinhos de Jesus conheceram ele. Muitos encomendaram serviços, né, de carpintaria para o Filho de Deus. Ou judeus que frequentavam a sinagoga, né, de Nazaré. Eu falei o nome aí de outra cidade? Nazaré, né? Conhecia o Senhor Jesus. Muitos até desprezaram o Senhor porque disseram, ele não é o filho de Maria, né? Não é o filho de José. Nós não conhecemos as suas irmãs. Mas o dia que o Senhor foi pregar lá em Nazaré, depois do seu longo jejum de 40 dias, né, se ele não tivesse fugido, eles teriam jogado ele de cima de um precipício. Observe, irmãos, que tem um tipo de conhecimento que não pode ser adquirido com estes olhos naturais e nem com essa inteligência natural. Aliás, esse é o único conhecimento, né, o conhecimento do Filho de Deus, que não pode ser adquirido com estes recursos que nós recebemos de Deus também no nosso primeiro nascimento, ou como descendentes de Adão. Precisamos de novas faculdades, nós precisamos, né, de socorro e de poder que vem dos céus, pelo Espírito de Deus, para podermos conhecer o Senhor Jesus. Mas é o Senhor Jesus crucificado. Não é o Senhor Jesus dos historiadores, dos pensadores, dos escritores e nem dos pregadores. É o Senhor Jesus que veio do céu. É o Cristo de Deus.
É aquele que foi imolado antes da fundação do mundo. É aquele que já estava abraçado com a sua cruz antes de Deus criar o primeiro átomo. Porque ele é eterno, o cordeiro que foi imolado antes dos tempos. Infelizmente, irmãos, a igreja de todos os tempos, mas a do nosso tempo tem sido a que mais se aperfeiçoou, né, na ignorância. Porque ela está entupida de conhecimento humano, conhecimento dos homens. Né? E tão pobre do conhecimento do Cristo crucificado. Porque ao invés de buscar o Senhor como a palavra de Deus ordena, às vezes a igreja recorre, né, a métodos que ela mesma e a meios, né, que ela mesma elabora na tentativa de conhecer o Senhor. E será em vão. Quando o Senhor Jesus foi apresentado no templo com 8 dias de vida, né, para ser circuncidado, havia uma multidão naquele lugar. Sei lá quantos sacerdotes estavam ali naquele dia. E há uma chance boa do sumo sacerdote também estar por ali, né? Mas só 2 viram o Senhor ali, né? Um era uma viúva, uma mulher idosa, e o outro era um senhor idoso também, Simeão. Simeão e Ana. E a palavra de Deus diz que eles viram o Senhor, né, porque o Espírito de Deus revelou o Senhor para eles. Né. Provavelmente outras crianças foram circuncidadas naquele dia, né? Mas quando Simeão viu o Salvador, né, ele não só tinha a bênção, né, e a graça de possuir olhos, né, naturais para ver o Senhor. Ele pegou o Senhor em suas mãos, né, mas ele tinha mais do que isso. Ele tinha algo dos céus na vida dele. E ele não só viu o Senhor por fora, pegou ele em suas mãos, né, mas ele profetizou. Ele anunciou, né, os feitos, pelo menos em parte, né, do Senhor Jesus aqui neste mundo. Todos os demais que viram o Senhor naquele dia continuaram do mesmo jeito. Simeão falou, agora eu posso morrer, né, porque meus olhos já viram a tua salvação. Irmãos, que coisa trágica, se terminarmos a nossa vida e não vermos o Filho de Deus crucificado. Podemos ver um Cristo falsificado, construído por mãos humanas, mas esse não é o Cristo de Deus. O Cristo de Deus não desce da sua cruz. Volte aí para o capítulo 12 de João, né? Se você já fechou.
verso 23, 24. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. A resposta do Senhor Jesus para os gregos, certamente para Filipe, para André, deve ter se soado muito estranho, né? Porque o Senhor está dizendo para eles que este grande homem que eles estavam procurando só poderia ser encontrado, né, na cruz. Ele disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Mas se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. É verdade, eles estavam diante de alguém muito especial, que possuía, né, muito mais glória do que qualquer um pudesse imaginar. Só que ela se manifestaria de uma forma completamente inusitada, né? Totalmente desconhecida para a mente humana, para o coração humano, né? Para os caminhos do homem até então. Ele diz: este grão de trigo, ele precisa morrer para ele dar muitos frutos. Porque se ele não morrer, ele fica só. Ele fica só. Irmãos, como é difícil para a nossa natureza, né, e fazer essa troca, né? Fazer essa mudança. Como pode, né, ser assim? Mas esse é o caminho do Senhor. O caminho da glória, né, primeiro ele vai para baixo. Primeiro ele vai para a morte. Primeiro ele destrói, né, tudo aquilo que não procede, né, da natureza de Deus. Por isso, a nossa natureza, irmãos, ela recua, né, quando se vê diante da cruz. E não é difícil perceber isso, né? Por exemplo, olhando para o conselho que o próprio apóstolo Pedro deu para o Senhor Jesus numa outra ocasião, quando o Senhor disse: eu vou para Jerusalém e vou ser crucificado. Ele falou: mas não faz isso. Como pode o nosso Salvador, o nosso libertador, a nossa esperança, né, o nosso Rei, vai para morrer? Não, fica aqui que nós vamos pôr uma coroa na sua cabeça. Já tentaram fazer isso um pouco antes, né, quando ele multiplicou os pães e os peixes. Ah, querido, essa é a primeira resposta que todo aquele que o Senhor salva, né, ouve da boca do Senhor, quando o Senhor começa a tratar com a sua natureza velha, né, com seu homem velho. Precisa morrer. Precisa descer. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, queria que você abrisse nesse texto.
ele fala algo para os irmãos maravilhoso. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 4. Aos quais... Eu vou ler o 3 também, ó. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou o entendimento dos incrédulos em relação ao quê? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o homem natural, ele tem o seu entendimento, né, coberto por um véu, e o texto diz que foi o próprio diabo que colocou este véu. Isso não é outra coisa senão o pecado, né, que está na vida do homem. E o que este véu, essa cobertura, esse impedimento produz no coração do incrédulo? A total incapacidade de ver a luz que jorra do Evangelho. E qual é a luz que jorra do Evangelho? A glória de Cristo, a glória do Filho de Deus. Ou seja, se o Cristo crucificado não for visto por nós, nunca veremos a glória de Deus. Nunca veremos, de fato, quem Deus é. Olha o verso 6 do capítulo 4. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Aonde? Na face de Cristo. Às vezes, irmãos, queremos ver a face de Cristo como algum acontecimento místico, né? Puxa, alguma coisa mais ou menos como Paulo experimentou indo lá para Damasco, como João experimentou lá na ilha de Pátimos, né? Ou seja, quem sabe um determinado dia o Senhor, né, se mostre para nós numa visão, né? E aí a gente consiga ver o resplendor, o fulgor da sua face. Mas não é disso que Paulo está dizendo aqui, né? Se você olhar com cuidado o contexto, você vai ver que a glória da face do Senhor Jesus é vista no Filho de Deus, na sua cruz. Quando contemplamos o Senhor, finalzinho do capítulo 3, né? Pelo Espírito de Deus, contemplamos o Filho de Deus crucificado. Vamos sendo conformados, né, ao Senhor. E vamos nos tornando, né, como o Senhor. E então veremos a glória do nosso Deus na face de Cristo. Mas tem mais uma coisa aqui nesse versículo 24, né? Aliás, do 24 ao 26. Quem não me ama... Opa, pulei 2 versículos aqui.
Em verdade vos digo, 12:24, se o grão de trigo cair da terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. E se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. O Senhor Jesus estava dizendo, né? Não só para os gregos, mas para Felipe, para André, o grão de trigo vai morrer. Estou indo, né, a passos largos e firmes para a cruz. E ele diz assim, e quem quiser me servir, siga-me. Ou seja, eu estou levando comigo todos aqueles, né, que são meus. Quem amar a sua vida vai perder. Mas quem perder a sua vida, preservá-la para a vida eterna. E ele diz, quem fizer isso, o Pai o honrará. Estavam ali alguns irmãos, né? E para ser mais específico, alguns gregos, né? Numa atitude, numa busca, que de uma certa forma significava conferir algum tipo de glória ao Filho de Deus, né? Afinal de contas, o desejo deles, né, em conhecer o Senhor, colocava o Senhor como alguém especial. E André e Felipe deram um jeitinho de ficar por perto, né? O homem estava ali prontinho para dar honras ao Filho de Deus. Mas o Senhor falou, não. A honra que eu vou receber, quem vai me dar é o Pai. E o Pai honra aquele que não ama a sua vida aqui neste mundo. O Pai honra aquele, né, que morre na cruz. O Pai honra aquele que não vive para si. Ô, irmãos, como isso é diferente de tudo que nós conhecemos no mundo dos homens. No mundo dos homens. Certamente o Senhor Jesus foi tentado muitas vezes com esse tipo de proposta. Será que foram só esses gregos aqui que procuraram ele durante a sua vida com alguma intenção de dar algum tipo de honra humana, né, para o Senhor? Certamente não, né? Queria que você retornasse a sua atenção para o verso 23. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Por que o Senhor Jesus poderia ser glorificado e seria glorificado? Ele seria glorificado, né, porque como o grão de trigo que caiu na terra, ele iria morrer. Por que nós fomos destituídos, irmãos, da glória de Deus? Porque nós nos rebelamos contra o Senhor.
Nós assumimos a nossa vida em nossas mãos. Nos tornamos Deus de nós mesmos. Assumimos o governo do nosso coração. Perdemos tudo. Fomos humilhados. E assim é a descendência inteira desse primeiro homem. Mas aqui está o segundo homem. Aquele que veio dos céus. Nascido de mulher, sim, mas também do Espírito Santo de Deus. E ele não vive para si. A maior prova e demonstração disso está no fato dele derramar a sua vida na cruz para fazer a vontade do seu Deus. Então ele é alguém completamente despido de qualquer interesse de glória pessoal. Então a este foi prometido a glória de Deus. E de fato, ele a recebeu, como nenhum outro. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ali no Calvário, quando o Senhor entrega a sua vida na morte, ali está um tipo de homem que Deus pode encher da sua glória. Irmãos, e seria um grande engano da nossa parte, né, achar que Deus tem outro caminho para nós. Que podemos viver, né, com outra verdade no nosso coração e que isso vai terminar bem. Não vai. O Senhor Jesus disse que todo aquele que perder a sua vida e odiar a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. E se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo. Não se esqueça de que antes de você, como leu Fabrício em João 3,3, né, ser plenamente participante da glória de Deus, Ele te leva com Ele para a cruz. Se você olhar Gênesis 3, de 1 a 6, né, nós não temos tempo para fazer isso hoje, você vai ver que Adão, ele foi, no seu pecado, ele fez exatamente o contrário disso. Né? Ele assumiu a sua vida em suas próprias mãos. Ele disse ao Senhor, eu vou fazer a minha vontade. Né? Eu vou ser o meu Deus. Porque ele atendeu a sugestão de Satanás. Ele assumiu, né, o seu direito
Ele considerou que ele tinha direito de andar naquele caminho e ele foi nele. Ele buscou a sua própria glória. Porque quando ele ouviu que ele podia ser como Deus, ele disse, opa, isso é o que eu quero, é o que eu desejo. E ele foi completamente independente. Ele não levou em conta a ordem, né, o mandamento do Senhor Deus. E ele simplesmente deliberou ali o que ele ia fazer com a sua vida. E fez. Mas nada disso é encontrado no Filho de Deus. Ele disse, eu vim para esta hora. Eu vim para morrer em uma cruz. Eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Eu vim não para ser Senhor da minha vida. E confirmou isso, né, na sua cruz. O apóstolo Paulo, irmãos, ele é um grande modelo, né, assim, prático. Ele é um grande exemplo, né, de como os filhos de Deus devem andar nas pegadas do Senhor Jesus aqui nesta terra. Como o próprio Senhor expressou aqui nesses versículos que acabamos de ler. Eu queria que você abrisse em Filipenses, capítulo 3, nós já estamos caminhando para o final. Filipenses, capítulo 3. No verso 8 em diante. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, né, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja o que aconteceu com o apóstolo Paulo, né, quando ele conheceu de fato o Senhor Jesus, ou o Cristo crucificado de Deus. Aquele Paulo velho, né, aquele Paulo antigo, aquele Paulo que era como os gregos que queriam conhecer o Senhor Jesus naquele dia, né, como era Felipe, André, né? Aquele Paulo que era como o Valdeci, como o Marquinhos. Veja o que aconteceu com ele, irmão. Na medida em que o apóstolo Paulo, né, pelo Espírito de Deus, ia conhecendo o Senhor, né, e conhecendo o Senhor crucificado, conhecendo o Senhor crucificado, aquele apóstolo Paulo foi sendo destruído. E ele narra aqui nesse texto, né, que tudo que ele era virou esterco.
O que um judeu mais preservava, né, mais amava e mais valorizava, né, era o título de justo, né, um justo. E Paulo diz que ele era irrepreensível nessa justiça segundo a lei, né? Aquilo era a cereja do bolo na vida de Paulo, né? Mas na medida em que o Espírito de Deus foi mostrando o Senhor Jesus na cruz, Paulo foi derretendo. Foi derretendo. Foi derretendo. Foi derretendo. E foi sendo visto por ele mesmo como uma coisa feia, né? Ele não derreteu assim, ficou uma coisa ainda bonita, né? Se você derreter ouro, ouro derretido não é feio, né? É ouro, né? Mas ele derreteu e virou esterco. Você já viu esterco derretido? Entrou num curral, um dia de chuva, que nem estava esses dias. É um negócio fede, irmão. A santificação, irmãos, ela ocorre pela contemplação da face gloriosa do Filho de Deus, mas pregado na cruz. Ali está um homem que pode ser cheio da glória de Deus, que pode ser honrado por Deus, porque é um homem que vive para Deus. Ele não tem mais nenhuma pretensão humana, ele não vive mais para si, ele não é mais senhor da sua vida. Ele é alguém que foi despido. É alguém que foi tirado do seu orgulho, da sua rebelião, da sua presunção, da sua exaltação. Quando olhamos para a cruz, nós vemos um grão de trigo, mas um grão de trigo que foi morto, foi esmagado. O apóstolo Paulo, ele teve a alegria, né, o privilégio, em uma de suas experiências com o Senhor, ser levado até o terceiro céu. Eu não faço nem ideia o que significa isso, né? Que aqui já foi, pelo menos, o primeiro céu, assim. Mas ele foi até o terceiro céu, né? E quando ele voltou, ele disse, não sei se fui no corpo ou fora do corpo, mas eu sei que eu fui e voltei. E o coração do homem é o coração do homem, né? E Deus conhece. Aquele que está crucificado, mas ainda está exalando o mau cheiro, né? E como disse Paulo, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele ainda está amarrado ao novo homem, né? Morto, mas está amarrado. E ainda fede. Deus usa o diabo, vou falar assim, né, para colocar na carne de Paulo um espinho. E não deveria ser algo fácil. Algo bonito, algo que conferisse alguma honra, né, alguma glória ao apóstolo Paulo. Pelo contrário, deveria ser muito complicado. E ele orou 3 vezes a Deus pedindo para o Senhor tirar aquilo dele, e não foi atendido. Veja, irmão, se Paulo tivesse, a partir daquele dia, continuado, né, cheiroso e bonitinho, havia uma forte e persistente tentação, né?
O Senhor era poderoso para guardar o apóstolo Paulo, né? Mas vamos conjecturar aqui. Uma forte tentação, né? Para Paulo usar aquilo para a sua glória. E de repente, quando ele fosse visitar Éfeso, por exemplo, uma cidade importante, ele aceitar como natural alguém anunciar ele, antes de ele chegar lá em Éfeso, não, olha, o mês que vem vai estar, porque naquele tempo era assim, um mês antes, né? Não era que nem hoje. Vai estar aqui entre nós o grande apóstolo Paulo, né, que foi levado até o terceiro céu. E ele vai passar pelo menos uns 2 anos aqui em Éfeso. Irmãos, aquilo ia ser um marketing, né? Uma coisa extraordinária ali na cidade de Éfeso. Mas para ajudar Paulo, porque o nosso Senhor é gracioso, e para ele poder continuar enchendo a vida de Paulo com a sua glória, ele colocou em Paulo um espinho. Alguma coisa que não dava para fazer propaganda de Paulo. Era alguma coisa que não deixava ele tão especial, né? Para Paulo não esquecer que o seu Salvador é o Salvador da cruz. É aquele que morreu pregado na cruz. Não é o Salvador dos gregos. Não é o Cristo dos homens. Paulo conhecia o Senhor. E depois ele entendeu, né, que ele estava sendo abençoado, porque Deus o sustentava na sua graça. E ele viu que quando ele era fraco, aí sim ele era forte. Né? Forte. Muito forte. Eu lembro, irmãos, uma ocasião lá em Santa Bárbara, nós conhecemos um ex-padre. E o primeiro contato que tivemos com esse ex-padre, inclusive ele ficou lá em casa, foi porque ele era historiador. E ele veio aqui para a região para estudar a história da Igreja Batista. Aí ficou lá em casa, hospedei lá alguns dias e até andei com ele aqui na região, né? E como pesquisador, como historiador, maravilha. Depois de um tempo, os irmãos lá de Santa Bárbara resolveram convidar ele para pregar em Santa Bárbara. Ele também era pastor, né? E professor num seminário de teologia. Aí chegou o dia da vinda do irmão. Ele chegou lá na cidade, que ele já conhecia, ele já tinha ficado lá vários dias. E notamos que ele estava bravo, né? Bicudo, e já começou a resmungar. Aí perguntamos para ele, o que está acontecendo, né? Ele falou, cheguei aqui na cidade, eu não vi nenhuma faixa aí na entrada da cidade anunciando a minha vinda, né? Venham ver, né, o ex-padre, tipo assim, fulano de tal, pregar o evangelho, né? E, afinal de contas, eu sou o ex-padre. Esse não é o caminho do Senhor, irmão. A cruz, ela destrói o que somos fora de Cristo. E nós nunca mais teremos nada para anunciar, a não ser o nosso esterco. E nós vamos nos gloriar sim, mas
nas nossas fraquezas, naquilo que nós não somos. Você deixaria colocar lá na entrada da sua cidade? Se quiser pregar lá em Santa Bárbara e se concordar, a gente coloca essa faixa lá na entrada de Santa Bárbara, né? Vai estar pregando entre nós o maior pecador da região aqui, sim. Aí nós colocamos seu nome lá, seu CPF, né? Mas a cruz faz isso. E o Senhor pegou Felipe, pegou André, pegou o apóstolo Paulo, pegou o apóstolo João, né? E acabou com eles. Eles viraram esterco. E o Senhor criou um novo homem para a sua glória. Mas um homem associado, encabeçado por aquele que está na cruz. Aquele que o Pai pode honrar. Este é o caminho. E é nele, né, que nós devemos andar. O versículo 27. Ninguém está com fome. Eu, quando começo a pregar, irmãos, eu perco completamente a fome, tá? Então... verso 27. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E a multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe. Veja, irmãos, duas coisas tremendas aqui. É na cruz, no Filho de Deus crucificado, que o mundo é julgado. Não só porque ali Deus puniu, né, os pecados dos homens que ele salva, mas também porque ali, na cruz, em Cristo, o pecado que está no coração do homem é denunciado. Quando Cristo é levantado da terra, né, em obediência ao Pai, automaticamente ele denuncia, né, todos os homens. Mostrando como eles são diferentes, como eles vivem para si mesmos. Observe que é aqui, e só aqui, que o desejo do coração do Senhor de ver o Pai sendo glorificado vai se materializar, vai ocorrer. Então o que existe fora do Cristo crucificado, né, não é outra coisa senão o pecado. Todo o movimento, né, que acontece
desassociado do Cristo crucificado, tem como poder, né, como força, o próprio pecado. E quem está por trás disso, quem é o que encabeça, né, essa realidade, é o próprio diabo. Porque o Senhor diz aqui que o príncipe deste mundo será expulso. O diabo vai perder o poder a partir do Calvário. É a partir do Cristo crucificado que é introduzido nesta terra o reino de Deus, o senhorio de Deus na vida dos homens. Aqui o diabo não tem mais como ter a sua vontade realizada. Mas o que não está associado à cruz não glorifica a Deus. E tem como mentor Satanás. O apóstolo João diz que tudo que há no mundo procede do maligno. Que tem cobiça, soberba, né, carne, não procede de Deus. E a última consideração, irmão. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele se escondeu dos gregos. Fugiu deles. Mas ele diz, na cruz, aí eu vou trazer um povo. Aí eu vou chamar um povo e vou me mostrar a ele, mas levantado da terra. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Sempre que o Espírito de Deus nos levar a Cristo, Ele vai nos levar a este Cristo, que foi levantado da terra. O Cristo crucificado. O Cristo, Filho do homem. O homem perfeito. Criado à imagem e semelhança de Deus. O cabeça da nova criação. O homem que vive, que existe para a glória de Deus. O justo de Deus. O servo obediente. Aquele em quem Deus tem todo o seu prazer. Ele está levantado da terra. É esse que o Espírito Santo revela. E é este que nós precisamos conhecer. Jesus ainda disse, por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Então veja a escuridão que existe fora do Cristo crucificado. Não basta estar congregando num lugar.
Não basta conhecer as Escrituras, a letra das Escrituras. Não basta ter um grande interesse, né, por assuntos relacionados ao Filho de Deus. Não adianta ir lá em Jerusalém e conhecer o túmulo do Senhor, o Rio Jordão, né, o Mar da Galileia, o barco que Pedro e João pescavam. Não resolve. Não basta você ser discípulo de A, B ou C. Não basta ser religioso. Você precisa, e eu preciso, ver o Cristo de Deus crucificado. Paulo diz que o Senhor Deus o havia separado desde o ventre da mãe dele. Escolhido a sua vida. Para ele pregar o seu nome, né, entre os gentios. Mas ele também disse que quando chegou o tempo, esse Cristo que ele iria pregar, se revelou a ele. Primeiro, aparecendo para ele lá na estrada de Damasco, mas não só isso. Ele vai dizer que este Senhor veio viver no seu coração, no seu espírito, veio governar a sua vida. Ele experimentou o Cristo crucificado de forma poderosa. Conheceu o seu poder, a sua verdade. E o Senhor Jesus está dizendo que Ele é a luz. E que fora dele só existem trevas. Porque o Senhor, na sua graça, né, continue fazendo essa obra, irmão, no nosso coração, na nossa vida. Isso o apóstolo Paulo, né, depois de andar tanto com o Senhor e de viver tantas experiências poderosas com o Senhor, né, ainda ele chorava e gemia, desejando, na sua identificação e união com o Filho de Deus, conhecer mais da sua morte, da sua ressurreição e dos seus sofrimentos. Certamente todos nós necessitamos desesperadamente desta obra continuada no nosso coração. E o Senhor é bondoso, gracioso, para fazer isso conosco. O Espírito de Deus, Ele não está passivo, né? Ele não é alguém que está na nossa vida sem propósito, pelo contrário, Ele geme, né, intercedendo em nosso favor. E Ele é poderoso, né, para nos assistir em nossas fraquezas. Fraqueza essa que nos atrapalham, né, na gloriosa conformação que o Senhor está fazendo conosco, para sermos filhos, né, e irmãos participantes da glória do Senhor Jesus, né, o primogênito, o cabeça desta grande família. Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Amém.